Ok, então vamos continuar aqui para a segunda parte, né? Onde a gente vai falar de conjuntos naturais, os axiomas de Peano. Se eu compartilhar, botar a apresentação aqui. Ok, então é, é importante, né, a gente ressaltar o seguinte, porque antes de Peano, o conceito de números naturais não foi totalmente formalizado. Então se usava sem uma explicação, né, uma fundamentação de por que as operações funcionavam daquele determinado jeito. Então a gente vai conhecer aqui o que são os números naturais. Então, a princípio, o conjunto dos números naturais é denotado por n, como a gente sabe, é definido de forma axiomática e indutivamente, né? Existe uma função sucessor, que você pega o elemento e leva no próximo, isso define os naturais, e o conjunto obedece aos axiomas de Peano. A gente vai ver aqui quais são os axiomas de Peano. Que é o seguinte, a função sucessor ela é injetiva, então você pega o sucessor de m de n, isso só vai ser igual se m e n forem o mesmo número, né? Então não tem dois números naturais que correspondam ao mesmo valor nessa sequência aí. Então é uma sequência que, em outras palavras, está acontecendo, ela não forma ciclo. Então você não vai, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 1. Não faz isso, né? Não volta para um que já aconteceu na sequência. É uma sequência, por isso mesmo, que vai ser infinito. Proposição 2, né? Que, enfim, existe um elemento sem antecessor. Esse é o primeiro elemento. Aí vem uma questão sobre a definição que você adota, né? O Elon gosta de começar pelo 1, mas naturalmente a gente pode começar pelo 0 também. O 0 é uma invenção interessante da sociedade, da humanidade, a gente vai considerar ele também. Ok, e vale o princípio da indução, né? Que é aquele princípio que diz o seguinte: ele formaliza o método, digamos assim, que a gente vai usar para demonstrar propriedades que valem para todos os naturais, né, para infinitos, que é o seguinte: a gente vai mostrar para zero, e aí se a gente assume que para n, né, pertencente a esse conjunto, a gente consegue chegar que também vale para o sucessor de n, então por causa dessa natureza de sequência, né, de cadeia de valores, a gente chega que vai valer para todos os naturais, né? Então x, o conjunto que vale essa propriedade aí, é todos os naturais. Ok? É a indução que vocês conhecem. Algumas observações a definição de Peano envolve começar com o primeiro termo, no caso zero, mas a indução não precisa necessariamente ser sempre a partir do zero, não. Tem algumas propriedades que vão ser a partir de um determinado valor. Por exemplo, se a gente estiver testando alguma propriedade para polígono, só faz sentido a partir de 3 lados, né? Menos que isso não merece ser chamado de polígono. E aí por diante, tá? Ok, olha, as propriedades aritméticas dos naturais, elas, apesar da gente trabalhar muito elas de forma decorada e tudo mais, elas podem ser demonstradas. E para que elas sejam demonstradas, a gente precisa de algumas definições básicas, que a gente chama de definições recursivas. Primeiro é a definição de adição, certo? Que é para todo m e n, a gente vai definir o seguinte: para todo natural m, somar com o zero vai dar ele próprio, certo? Isso é definido na definição recursiva de Peano. E somar m com o sucessor de um outro natural n é a mesma coisa que pegar o sucessor de m mais n, certo? A partir disso, isso a gente vai assumir, essas duas propriedades a gente vai assumir, a gente vai conseguir demonstrar outras propriedades do conjunto aritmético, né, do conjunto de propriedades dos números naturais. Para quem estudou estruturas, basta tentar recordar da definição de anel. Anel tem um conjunto de operações, e aquelas operações é diferente um pouco dos naturais dos anéis, porque, por exemplo, a gente não tem oposto aditivo nos naturais, mas outras propriedades, tipo comutatividade da soma, associatividade, elemento neutro e etc., todas essas propriedades elas estavam dentro do conjunto que a gente chama de anel lá em estruturas. Aqui é um pouco menos, né, um conjunto menor de propriedades, mas é parecido. É daí, inclusive, que a gente generaliza para os anéis.
Então vamos lá. A adição é construída a partir do operador sucessor, é como ele está fazendo ali em cima. Assim temos a definição de soma como uma sequência de sucessores, tá? O que está dizendo aí em cima é basicamente que a gente consegue chegar a qualquer soma, né, pensando na cadeia de sucessores dos termos, tá bom? Agora vamos para algumas propriedades naturais que a gente pretende verificar aqui, né? Primeiramente, vamos mostrar que m mais 0 é igual a m. Isso aqui, na verdade, esse pedaço, ele está no axioma. Isso aqui não precisa ser demonstrado. O que vai precisar ser demonstrado mesmo é essa outra parte aqui, que é 0 mais m também é igual a m. Então, vamos lá. Faremos a verificação por indução. Observe que a própria definição de Peano afirma isso. Foi o que eu acabei de dizer. Portanto, 0 mais 0, né, quando m é 0, vale isso. Vamos supor agora que vale isso. Na verdade, isso aqui já vale pela definição, né? Não precisa nem colocar aqui, fazer essa verificação. Eu estou fazendo por via das dúvidas, né? E vamos tentar verificar agora que para o sucessor de m, né, se eu somar com 0, também vai valer. Como sucessor de m, né, também temos pela definição de Peano, como sucessor de m também é um elemento dos naturais, então vale que essa soma aqui dá SM. Essa primeira parte é meio sem gracinha, né? Porque tudo saiu da primeira afirmação da definição recursiva. Assim chegamos que para todo m natural temos que m mais 0 é igual a m, né? Enfim, a gente nem precisaria fazer essa primeira parte, porque já é a definição da propriedade. Vamos agora para que realmente interessa. Agora queremos mostrar que vale esse contrário aqui. Como ele não está afirmado como axioma, a gente não pode assumir, então a gente tem que demonstrar. E aí entra o ponto das coisas de matemática, né? Muitos dos resultados a gente tem que literalmente chegar lá e verificar. Por mais que pareça natural e que a gente tenha acostumado-se a usar isso aí, a gente precisa de um convencimento, né? Porque para que não fique como uma regra vazia que a gente só segue cegamente. Note que isso não é afirmado pela definição de Peano. Então é algo que deve ser verificado. Vamos começar com uma etapa que a definição de Peano ainda garante. Veja, o 0 mais 0, que seria o primeiro termo dessa soma aqui, né, quando m é igual a 0, ele pode ser interpretado ainda como uma primeira propriedade de Peano, onde o m é 0. Né? Então m sendo 0 mais 0 tem que ser igual a esse m aqui que era 0. Beleza? Então isso aqui, ok, funciona. Então, 0 mais 0 é igual a 0. Para o primeiro termo, ok. O próximo passo seria assumir que podemos demonstrar que 0 mais m é igual a m. Isso aqui não é garantido por Peano, mas a gente está assumindo por hipótese de indução. Quando vocês forem fazer a verificação, é muito importante. Aqui eu não coloquei, mas é muito importante colocar de alguma forma uma seta, um parêntese aqui, que isso aqui é a sua hipótese de indução. Inclusive, se vocês estiverem fazendo uma prova aberta, ENAD, por exemplo, coloque bem explícito, se possível, botar em letras todas maiúsculas, caixa alta, como a gente diz. Hipótese de indução, isso aí já vale o 10 na questão. Queremos mostrar que vai valer para o sucessor, certo? Então, 0 mais m mais 1 é igual a m mais 1. Ok? Então, vamos lá. Aqui é o trabalho da gente. Mas note o seguinte, que 0 mais m mais 1 é a mesma coisa de escrever 0 mais o sucessor de m, não é? O m mais 1 não é o sucessor de m. Beleza. Isso aqui pode ser visto lá nos axiomas de Peano de alguma forma. Olha para a segunda afirmação. Para qualquer m, m mais o sucessor de n é igual ao sucessor de m mais n. Então, a gente pode usar essa definição aqui, né, que ainda está válida por Peano lá embaixo, onde o m é 0 e o m, né, a gente vai ser o valor n lá. Vamos lá, cadê? Estou aqui. Então, eu posso pegar esse sucessor e botar no sucessor dessa soma. Tranquilo? Perfeito. Por definição, esse cara que está dentro do parêntese, eu sei qual é o valor, porque é a minha hipótese de indução, né? Esse aqui dentro, desse valor, dessa expressão, para essa foi a definição de Peano. E aí, aqui dentro, eu vou substituir por m, porque a minha hipótese de indução disse que somar 0 à esquerda com m é o próprio m. Ok?
E aí, o sucessor de m nada mais é que m mais 1. A gente acabou de verificar que 0 mais m mais 1 é igual a m mais 1. Parecem coisas, e são coisas simples, né? Mas às vezes quando a gente tenta demonstrar uma coisa simples em matemática, a gente fica meio perdido de por onde começar, certo? É muito do desafio inicial, tá bom? Então vamos lá. Ora, isto demonstra, por indução finita, o que queríamos, né? Que 0 mais m mais 1 é igual a m mais 1, em resumo. Note que já tínhamos, né, que m mais 0 é igual a m, e agora temos que 0 mais m é igual a m. Podemos, então, afirmar o axioma um dos axiomas, desculpem, dos naturais, que é, para todo m natural, vale que m mais 0 é m, e 0 mais m também é m, tá? Então, a gente chegou numa das, para quem pagou estruturas, numa das propriedades lá que definem os anéis, né? Aqui a gente não está trabalhando com os anéis, né? O N a gente chama de monoide, para quem viu, mas tem essa propriedade também para anéis, tá? Ok, então veja, só uma observação. Isso que a gente provou para os naturais, a gente vai carregar para os inteiros. E isso se mantém para outros anéis, tanto os que vão ser construídos a partir dos inteiros, que já é um primeiro anel da gente, como outros, né, que se inspiram na estrutura dos inteiros. Tá bom? Então vamos lá. Todas as outras propriedades devem ser demonstradas a partir de indução finita. Nada deve ser assumido como verdade de partida. Esse é o nosso mantra, tá? Para essa parte de piano. Então, para M, N e P, agora a gente quer mostrar essa propriedade aqui, que é a propriedade associativa. Desculpem, aqui eu percebi que eu escrevi 0, eu escrevi 0, mas era para ser P, né? Associatividade. Na versão que vocês vão ter, vai estar corrigido lá. Bem, temos um problema aqui. Nossa indução tem 3 números naturais, certo? É uma observação que vale ser feita aqui. Quando a gente aprende indução, especialmente nas primeiras disciplinas que a gente vai pagando, a gente aprende a fazer indução sobre um único número, né? Uma propriedade que tem um K só. A gente vai fazer aquelas verificações de expressão, só tem um valor K. E aqui a gente tem um bocado de número natural. Aí sobre quem a gente vai fazer a indução. Então, quando a gente tem esse tipo de indução sobre propriedades naturais, a gente vai fazer essa verificação fixando dois desses valores e variando o terceiro. A gente vai assumir que M e N são fixos, e a gente vai fazer indução sobre o P, certo? Você pode escolher, na verdade, outros valores, outras expressões aí, outras variáveis para começar. E, independente da sua escolha, você vai conseguir fazer a verificação. Então, vamos lá. O primeiro termo, né, o primeiro caso é quando o P é igual a 0. Eu escolhi fazer o P variando e o M e N são fixos. Quando o P é 0, a gente tem que M mais N mais 0, por definição, pela definição de Peano que a gente viu lá em cima, é o próprio M mais N, né? Porque todo número somado com 0, na definição do Peano, dá o próprio número, né? Ok, então, se eu faço isso, eu posso dizer o seguinte: o N, pela definição de Peano, eu posso reescrever ele dessa forma, N mais 0. Ora, eu reescrevi a associatividade, percebem? Primeiro sumiu o 0, né, pela definição de Peano, depois eu usei a definição de Peano ao contrário, peguei N e disse que eu poderia escrever dessa forma também, certo? Então eu associei. Primeiro eu estava somando os 2 primeiros termos, agora eu estou somando os 2 últimos. A associatividade pura aqui com o 0. Valeu! Então vamos lá, vamos assumir por hipótese de indução que vale essa propriedade aqui para P também, né? Então M mais N mais P é igual a M mais N mais P, associando dessas formas aí. Vamos verificar que vai valer para o sucessor, né? Então, M mais N mais o sucessor de P. Por definição, esse sucessor que está só no segundo vai passar para ser o sucessor da soma desses dois, né, internos aqui. Ok. Esse valor aqui dentro do... antes disso, né, essa transformação aqui da primeira parte da igualdade para essa segunda, isso aí é axioma de Peano. Agora, isso aqui que ficou dentro do S, eu vou usar a hipótese de indução. Aqui eu deixei bem claro em negrito a hipótese de indução finita, né? Aqui que é essa. Então eu fiz essa mudança, que é permitido fazer porque a gente assumiu que isso é verdade.
Feito isso, eu vou aplicar de novo o axioma de Peano, separando agora, né? Tá na soma, eu vou separar pela soma, e o S fica aplicado só na segunda parte. Ok? E de novo eu aplico a hipótese de Peano, desculpa, a definição de Peano, e aí eu separo esse N e aplico só ao sucessor de P. Então chegamos na associatividade. Aqui eu somei M mais N primeiro, depois somei SP, e eu verifiquei, demonstrei que é a mesma coisa de pegar o M separado e somar com a soma desses dois associados, provando assim a associatividade. Isso é o que você normalmente faz nos primeiros cursos de análise, para que você saiba e tenha a justificativa das propriedades aritméticas dos naturais. E aí você pode fazer análogo para em álgebra para os anéis, tá? Beleza, então aqui a gente tem como afirmar isso como um resultado demonstrado, né? Um teorema de associatividade. Para todo MNP naturais temos a associatividade aqui, né? Vou resumir dessa forma. Ok, e a gente pode fazer outras, eu não vou fazer todas, mas aqui eu vou fazer, por exemplo, a comutatividade, tá bom? Aqui a gente tem que M mais N é igual a N mais M, eu troquei a ordem dos carinhas aí. Aí, de novo, temos um problema aqui, parecido com o anterior. Enquanto lá tínhamos 3 termos, a gente tem 2 termos naturais. A indução, quando a gente aprende a fazer os primeiros casos, é só com um número natural. Mas não tem problema, como eu disse, eu sempre vou fixar alguns, né, e vou variar o outro. No caso, eu escolhi variar o N e fixar o M, mas a indução só é feita sobre o número natural, né? Aqui entre aspas, né? Eu botei assim como uma dúvida, né, que a gente pensa. Não tem problema, basta considerar um dos números que um dos números é fixo, por exemplo. E aí o M vai ser considerado o natural fixo e eu vou variar o N, tá? Primeiro caso, quando N for 0. A gente sabe que M mais 0 é igual a M. Isso aí, definição, até bom botar uma setinha aqui, ó, para ser mais correto, mais cri-cri. Você bota uma setinha aqui e diz definição de Peano. E aqui outra setinha dizendo, essa aqui a gente demonstrou, demonstrado anteriormente, certo? Então, essa propriedade é válida, a gente demonstrou anteriormente. Na verdade, a gente demonstrou, né? Tivemos esse cuidado, esse zelo de mostrar que isso aqui é Peano, vale direto. Isso aqui como posso dizer, foi demonstrado, né, por indução. Ok, a igualdade acima já foi demonstrada anteriormente, então podemos partir dela. Vamos assumir que agora, de novo, a hipótese de indução, botei de novo em negrito, como eu disse, na hora de fazer uma demonstração, coloque sempre a hipótese de indução bem destacada. Então a gente assumiu isso, que a associatividade valeu para esse N, a gente vai tentar demonstrar que vale para o sucessor do N também. Ok? Então vamos lá. M mais o sucessor de N, pela definição de Peano, como eu escrevi aqui embaixo, eu posso aglutinar esses dois caras dentro do S. Certo? Esses dois caras dentro do S, pela minha hipótese, eles mudam a ordem sem problema. Eu mudei a ordem aqui. Mudar dessa ordem, eu posso usar a definição de Peano de novo, agora para separar. Certinho? Feito isso, eu joguei aqui o sucessor de Peano, nada mais é do que M mais 1, tá? E como eu sei que M comuta com os anteriores, certo? Eu vou comutar o M mais 1 com 1 mais M. Aqui talvez fosse interessante você fazer individualmente esse caso aqui, M mais 1 e 1 mais N. Mas ok, isso aqui por hipótese vale. Então eu separei aqui, troquei a M mais 1. E como vale a associatividade, que foi demonstrada antes, eu reassociei aqui primeiro. Então a gente chegou no que está escrito assim, mas é igual a M mais N mais 1 é igual a N mais 1 mais M. Ok? Fechamos esse segundo resultado, né? E a gente pode enunciar como teorema também a comutatividade da soma. Certo? Da mesma forma que a gente fez para soma, a gente vai fazer para produtos, tá? E aí a gente tem uma definição também de Peano para produto, que ele diz o seguinte, ele diz que a multiplicação é definida recursivamente dessa forma. Um natural é A, B, aqui a gente trocou as letras, mas são os naturais A e B.
a gente tem que A vezes zero para qualquer A natural vai ser zero, e A vezes o sucessor de B é A vezes B mais A, certo? Isso aqui é a definição de produto de forma recursiva para peano. Como essa definição pode ser demonstrada? Né? Na verdade, com essa definição podem ser demonstradas as seguintes afirmações. O anulamento, que esse produto vale para todo mundo, né? O A vezes zero é zero. Isso aqui é afirmado por peano, a segunda parte que a gente tem que demonstrar. A existência do elemento neutro, né? Então a gente pode mostrar que A vezes 1 é igual a A, e 1 vezes A também é igual a A. A associatividade da multiplicação, também usando essa definição aqui recursiva, a gente consegue mostrar isso, a comutatividade, ou seja, parecido com o que a gente fez antes, tá? Vou deixar até, provavelmente, em aberto isso aqui como exercício, posso fazer em sala em algum momento, se alguém tiver dúvida, mas eu recomendo que vocês tentem fazer o primeiro, o segundo, pelo menos, e aí me falem qual foi o feedback que vocês estão tendo sobre isso. Mas é basicamente esse mesmo procedimento aqui que a gente faz, tá? O ideal para quem quer aprender mesmo é que faça todos, se possível. Agora estamos chegando perto do fim dessa segunda parte da aula, que é o seguinte: seja A e B, a potência é definida dessa forma, também é usado por peano para fazer algumas propriedades de potência, né? Aritméticas de potência. Então a potência é definida por A elevado a zero é 1, certo? É o caso base. E A elevado ao sucessor de B é A elevado a B vezes A, tá? Ok. E aí decorrem dessas propriedades as propriedades de potência, né? Diversas, né? Aqui eu citei duas. E é isso, tá? Deixa eu passar de novo aqui. Pronto, aqui tem a definição de ordem, que, bem, é bem natural, né? Eu digo que M é menor que N se existe um P pertencente aos naturais, tá? Tirando o zero, né? Porque como aqui eu botei a maior estrito, então não inclui o zero, né? Tal que M mais P é igual a N. Então falta alguma coisa em M para que ele se torne N, tá? A outra propriedade que é muito conhecida é a propriedade da tricotomia. A tricotomia é o seguinte: dois números naturais, e a gente vai carregar isso para outros números também, tipo os racionais, os inteiros, os reais, eles têm uma ordem, né? Você compara, um menor que o outro, M menor que N, M igual a N, ou N menor que M, tá? Então a gente sempre tem como comparar dois termos. E essa aqui é a propriedade interessante que a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando com desigualdades, que é uma parte central aqui da análise, que é o seguinte: que se M é menor que N, certo? E a gente soma o mesmo valor em ambos os lados, a gente mantém a ordem dos valores, né? Você somou as mesmas coisas em ambos os lados, você tem que manter a ordem, tá? Isso é chamado de monoticidade da adição. E aí eu voltei, né? Para aquela propriedade que eu defini, né? Que é a multiplicação definida como recursivamente, né? Daquela forma. E aqui a propriedade da distributividade, que eu vou deixar como exercício para vocês, tá? E aí a gente, depois que vocês tentarem, vocês mandam um feedback. Com isso a gente fecha, né? Para não ficar muito longo. Espero que o áudio dessa vez tenha ficado um pouquinho melhor. Vamos ver.